No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, hoje discutindo uma temática muito importante, numa parceria com o Observatório das Metrópoles e NCT. Vamos conversar no programa de hoje sobre os 50 anos da existência das regiões metropolitanas no Brasil e também os 25 anos do Observatório das Metrópoles. Para isso, vamos conversar com o professor Luiz César Ribeiro. Professor Luiz César Ribeiro é o coordenador geral nacional do Observatório das Metrópoles e também professor emérito da Universidade Federal Fluminense, pesquisador. E também vamos conversar com a professora Helenisa Campos, que é do Núcleo Porto Alegre do Observatório das Metrópoles e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também a professora Maria do Livramento Clementino, que também é professora, pesquisadora, é do Observatório das Metrópoles, lá na região metropolitana de Natal, Rio Grande do Norte, e também conosco vai abordar esse assunto muito importante. Eu dou boas-vindas, né? Começando com o coordenador-geral, professor Luiz César Ribeiro, bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão, e eu peço que, inicialmente, o senhor compartilhe com quem está nos acompanhando, né? Em que contexto, né, foram criadas as regiões metropolitanas e qual é o balanço geral que o senhor faz ao longo desses 50 anos? Bom, é prazer estar de volta no teu canal, Robson, no nosso canal, na verdade, né? Eu saudando aqui Denise, as colegas Denise e Maria do Livramento, porque a gente vai compartilhar esse momento, né? O contexto no qual as regiões metropolitanas, como organização institucional, foram criadas, né? Foi no contexto do momento da ditadura militar. Elas foram criadas em 1973, no bojo de uma série de reformas que a ditadura estava fazendo naquele momento, que visava um pouco controlar o processo político de abertura, que já havia uma pressão em relação a essa abertura, né? Então, elas foram criadas, em primeiro lugar, em função da fusão que houve entre o Estado do Rio de Janeiro e o Estado da Guanabara, que era uma questão importante para controlar o eleitorado, né? E, em função disso, surgiu essa ideia de criar as regiões metropolitanas, que seria uma espécie de presença do governo federal junto aos governos estaduais, de estados importantes, onde tinham regiões metropolitanas importantes, né? Então, as entidades que foram criadas eram entidades que tinham uma presença grande do governo federal, né? Claro que também havia uma certa intenção de planejamento em função do debate que naquele momento existia sobre o crescimento explosivo das metrópoles, né? Mas essa dimensão política é muito importante para explicar o modelo que foi constituído e também um pouco a trajetória pouco exitosa dessas instituições ao longo do tempo, né? Sobretudo pelo seu caráter de, enfim, constituição de entidades de cima para baixo, né? Sem o enraizamento político, cultural, social nas regiões metropolitanas. E o balanço geral, Robson, é que, na verdade, tanto aquelas primeiras quanto as que depois foram criadas, né, tem um déficit muito grande de capacidade de governo sobre esses territórios, né? Essa é a nossa realidade. Nós temos 16 metrópoles na rede urbana brasileira. Isso é um fato importante, porque há uma relação entre, enfim, a existência de grandes cidades e a capacidade de desenvolvimento de um país, mas, ao mesmo tempo, são regiões e áreas relevantes do ponto de vista econômico, ambiental, social, etc., mas sem capacidade de ação de governos, sem planejamento de fato. Em resumo, na verdade, são territórios à deriva no espectro urbano brasileiro. Perfeito. Eu gostaria de ouvir agora a professora Maria do Livramento Clementino,
né, sobre, na sua avaliação, professora, diante desse contexto de criação das regiões metropolitanas, são 50 anos, como narrou o professor Luiz César, eu gostaria de saber com que finalidade e como surgiu o Observatório das Metrópoles, que completa 25 anos. Bom, no Observatório das Metrópoles, o professor Luiz César é o nosso coordenador nacional, né? Ele tem 25 anos de existência, né? E uma rede de pesquisa que se dispôs, desde o sempre, quer dizer, desde os seus primórdios, a realizar estudos comparativos e pesquisas em rede sobre as metrópoles brasileiras. Eu considero um grupo de pesquisa, de pesquisa muito virtuoso no Brasil, que tem uma trajetória sólida de produção científica e de reflexão sobre os problemas da metrópole e a sua relação com o desenvolvimento das cidades ou das grandes cidades brasileiras. E o Observatório das Metrópoles, como um instituto virtual que realiza pesquisas em rede, ele sempre, desde os seus primórdios, que ele tem uma característica muito peculiar, que é o fato de que, digamos, os seus núcleos, desde E os seus núcleos, professora, desde... o seu início, não serem apenas sejam privadas, mas também abriga núcleos tanto de órgãos governamentais, como também de pesquisadores que são, digamos, que participam de movimentos sociais Certo. e de forma bastante organizada. Então, o observatório, ele também, além da reflexão, da pesquisa e do diálogo em rede, ele também tem uma ação de incidência na sociedade muito forte e no sentido, inclusive, de subsidiar a formulação e a implementação de políticas públicas. Perfeito. Eu gostaria de ouvir agora a nossa professora Helenisa Campos, que está na Espanha neste momento, né? Vejo que a tecnologia também tem o seu lado positivo, né? Apesar de tantos problemas que a gente enfrenta. Mas eu peço à professora Helenisa Campos, né, que ela nos fale se é possível fazer um link entre os 60 anos de reforma urbana, os 50 anos de regiões metropolitanas que foi colocado pelo professor Luiz César e os 25 anos do Observatório das Metrópoles, como acabou de explicar a professora Livramento. Obrigada, Robson. Sim, a gente pode fazer uma relação, apesar desses processos terem acontecido de forma muito distinta ao longo da história do país, né? Momentos A diferentes, né? reforma urbana, isso, em momentos diferentes tiveram significados distintos e, enfim, compuseram mosaicos distintos dessa história que a gente tem. Mas é sobre essa relação entre espaço, política e economia que a gente pode fazer esse link, né? A Hum. reforma urbana, por exemplo, ela vai tratar não só da criação de políticas públicas, que se voltam para a reorganização, reestruturação das cidades, regulação de regimes, né, das cidades brasileiras, mas ela representa também um processo de luta, né? Mais recentemente, a Luta partir pelo da direito à Constituição de cidade, né? 88. Exatamente. Então, algumas iniciativas que vieram tanto do meio acadêmico como dos movimentos sociais e que geraram ambientes propícios para discussões de baixo para cima também, né? Mas é importante a gente colocar que é, o, o espaço geográfico que continha essas duas realidades era o espaço da industrialização, do desenvolvimento econômico e da modernização do país, né? Anos 60, a gente vivia sob um tensionamento político muito significativo, né?
E é principalmente nas capitais, em algumas capitais brasileiras, né, que esse processo ganha maior investimento, e principalmente infraestrutura, habitação, para viabilizar, né, esse modelo, né, desenvolvimentista que a gente tinha. Perfeito. Então, a partir desse momento, essas cidades capitais, elas crescem, se é, vão se misturar com outros tecidos urbanos, né? A gente utiliza o termo conurbação, né? Quando a cidade cresce, seu tecido urbano se confunde com o de outras cidades Uma cidade se e mistura com a a outra no seu infraestrutura. crescimento, né? Uma esbarra na outra. Exato, exato, exato. E aí a gente tem um outro tipo de unidade que não é só uma cidade, mas há um, um um outro processo que passa a acontecer, cidades dormitório, movimentos pendulares, né, que vão gerar dinâmicas muito próprias. Em razão disso, são criadas as regiões metropolitanas nos anos 70, como o professor Luiz César já colocou. Ao longo desse processo, ah, e inclusive em função das mudanças políticas que a gente teve dos anos 60 até os anos 80, muitas coisas aconteceram do ponto de vista da reforma urbana, né? E é a partir da Constituição de 88 que se abrem outras perspectivas também, do ponto de vista já institucionalizado, a descentralização que busca dar ênfase aos municípios, e isso, em certa medida, apesar de ser favorável, porque desconcentra o poder que havia sido tão marcado, né, no período anterior. No entanto, do ponto de vista de políticas metropolitanas, isso se fragiliza. E a gente não vê iniciativas no sentido de instituir política e, tecnicamente, estratégias para viabilizar uma discussão sobre região metropolitana no país de forma consistente a partir dos anos 80, né? Perfeito. Nesse, É, nesse conjunto, as reformas resumindo, urbanas. só resumindo, professora, que Isso, vamos fazer então, a roda girar. claro, claro. Então, é nesse contexto em que as reformas urbanas aparecem como uma forma de reivindicação também dos espaços de luta dos movimentos sociais, e eu destaco aqui o movimento nacional pela reforma urbana, né, que foi importante Muito para importante. nós. O observatório vem consolidar, então, esses espaços a partir dos anos 90, né, como um espaço de reflexão sobre esses conflitos socioespaciais e políticos também que estão acontecendo no Brasil. Perfeito. Gostaria de ouvir o professor Luiz César, né, sobre um tópico importante, né? Na sua avaliação, professor Luiz César, quais são os principais frutos da existência das regiões metropolitanas? Bom, se nós falarmos apenas na dimensão institucional, ou seja, das instituições que foram criadas para dotar esses territórios de capacidade de governo, de planejamento, nós não temos nada a festejar. Muito pelo contrário, temos muito a lamentar. A lamentar de não ter funcionado um conjunto de instituições que foram criadas, não só essas primeiras, de 1973, mas as que foram constituídas posteriormente à Constituição de 88, agora não mais sob a égide do governo federal, mas pelo governo estadual, né? E o cenário geral é de que essas instituições não cumprem o seu papel de tornar esses territórios investidos em capacidade de governo e de planejamento, né? E eu acho que eu tenho quatro dificuldades aí para explicar essa história um pouco triste da nossa urbanização, né? A primeira questão, que é a questão mais geral, é que não há nenhuma possibilidade dessas instituições funcionarem se não forem sob o princípio da cooperação.
A cooperação entre governos, cooperação entre sociedade e governo, entre economia, sociedade e governo, porque todos os problemas que estão nas regiões metropolitanas são problemas de complexidade e que nenhuma entidade, nenhum nível de governo, nenhuma esfera da sociedade sozinha consegue enfrentar. Então, o que não existe exatamente é incentivo à cooperação, né? E por que não existe incentivo à cooperação? Em primeiro lugar, isso já vem do próprio sistema político. O nosso sistema político é um sistema político fundado no localismo e no clientelismo, né? Então, há sempre uma mobilização das forças políticas formais, as de representação, quando o interesse que está colocado em jogo são interesses muito paroquiais, né? Nós estamos vendo isso agora com a problemática das emendas, né? Que os nossos políticos se mobilizam em torno de questões muito paroquiais, muito locais, né? E muito pouco Seria o dispostos problema do a agir. federalismo, né, professor? Exatamente, no Esse federalismo, problema né? que se bota na Então, esse conta é do o primeiro lugar, federalismo. né? Não existe representação. É. Pois é, não existe uma representação do interesse metropolitano no nosso sistema político. É até um tema para você, que é um tema que eu sei que te interessa, né? Você está trabalhando, pesquisando sobre essas questões, né? Esse é um ponto fundamental, entendeu? Mas há outros, quer dizer, vou citar rapidamente, depois a gente roda a palavra aí entre as Certo. colegas também. Depois tem a não cooperação das políticas públicas. As políticas públicas brasileiras vêm de uma tradição de só serem concebidas setorialmente, né? Então, você tem a política da habitação, você tem a política do saneamento, você tem a política do transporte, você tem a política da saúde, da educação, e os problemas urbanos que estão na metrópole necessitam de uma visão integradora desses domínios da vida social, da vida econômica, da vida, enfim, urbana propriamente dita. Então, as políticas funcionam uma separada das outras, e problemas que não podem ser resolvidos de uma maneira separada uma das outras, né? Então, essa é uma outra razão que explica por que nós temos uma história triste de instituições que foram criadas, que eram uma promessa da gente tornar esses territórios que são territórios relevantes demograficamente, concentram 47% da nossa capacidade tecnológica, né? Onde estão concentrados também os maiores desafios sociais e ambientais brasileiros, né? Pelo menos na sua expressão mais urbana, né? E, ao mesmo tempo, não há uma capacidade de gerar um ambiente de cooperação que torne esses governos, esses territórios investidos de capacidade de planejamento de governo, né? Perfeito. E há também um problema, sabe, Robson, de conhecimento, que eu acho que é importante colocar isso. Nós temos uma visão do urbano muito também localista na produção do conhecimento, né? Nós fazemos uma associação muito imediata entre o problema urbano e o problema municipal. E isso impede que nós tenhamos um conhecimento mais holístico, que é necessário para pensar os desafios metropolitanos. Aliás, essa é uma das razões da existência do Observatório das Metrópoles, desenvolver esse conhecimento específico sobre essa escala espacial, social e econômica dos desafios que nós temos em termos de sociedade, né? Então, o conhecimento também é tributário de uma visão muito localista, e isso impede também que a gente tenha esse aparato cognitivo capaz de ajudar a vencer essas dificuldades para existir a cooperação entre os atores, agências e esferas existentes na sociedade. Perfeito. Gostaria de ouvir a professora Livramento, professora da UFRN, sobre, na sua visão, professora, quais são as duas principais conquistas que podem ser elencadas como fruto do trabalho do Observatório das Metrópoles nesses 25 anos. Eu sei que são muitas, mas como a gente tem que fazer a roda girar aqui, né? Se a senhora puder elencar duas, já nos ajuda aqui. Como você já bem colocou, as conquistas do Observatório das Metrópoles são muitas, são inúmeras. O Observatório das Metrópoles é uma rede de pesquisa muito virtuosa, né? E talvez a grande conquista do Observatório das Metrópoles
seja a sua capacidade de liderança e seu espírito agregador em torno de um tema comum, né, que é o tema urbano metropolitano. Então, é digamos assim, um grupo de pesquisa, digamos que agrega mais de 400 pesquisadores no Brasil todo, que realiza e que tem capacidade intelectual e capacidade mobilizadora de realizar tarefas que, a princípio, são consideradas, às vezes, até pelos órgãos de fomento, como algo impossíveis e que nós conseguimos. Então, o Observatório das Metrópoles tem uma produção científica sólida, é uma produção ininterrupta, ela é continuada, acompanha temas que são vitais na reflexão da sociedade brasileira e, particularmente, do fato urbano metropolitano, como é o caso da pesquisa sobre estrutura social brasileira. E nós temos pesquisas de 4 décadas de forma contínua sobre o tema da estrutura social, além de dar conta, digamos assim, de temas que são vitais para a instrumentação e para a orientação das políticas públicas neste campo, né? Não só de campo do conhecimento, mas também no campo das políticas públicas, No campo prático, como né, bem professora, que são essa, o que desenho de políticas que são não vem executadas por recebendo a prefeituras, atenção, não vem governos, né, recebendo a governo atenção federal. necessária de parte dos governos, principalmente dos governos estaduais e dos governos federais, a quem cabe fazer a articulação e a coordenação, né, dessas áreas, eu diria, específicas, porque são áreas territorialmente formalizadas, ou seja, são territórios politicamente desenhados e administrativamente pendentes de uma série de questões que são urbanas, que fazem parte e cujas consequências ou cujo cotidiano mexe com a vida dos cidadãos. Então, há problemas urbanos que são metropolizados, digamos assim, como já colocou Luiz César, que carecem, né, que não podem ser tratados de modo local ou paroquial, carecem necessariamente de uma visão integradora da Mais ampla, né? política, ou seja, a mobilidade urbana não pode ser tratada como algo setorial, tem de ser pensada como política transversal. Então, são questões que merecem a atenção não só da academia, mas também dos nossos governantes. Perfeito. Vamos ouvir também objetivamente a professora Helenisa Campos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Saímos do Rio Grande do Norte, vamos para o Rio Grande do Sul, mas a professora está nesse momento lá na Espanha. A sua avaliação, né, sobre a importância da criação das regiões metropolitanas e do Observatório das Metrópoles para essa gestão de políticas públicas no Brasil, como bem colocou agora a professora Livramento. Uhum. Nesse momento, eu acho que as regiões metropolitanas, a exemplo do que falou o professor Luiz César, né, há um enfraquecimento muito grande, uma fragilização política e técnica dos órgãos, dos setores que trabalham com as regiões metropolitanas. No entanto, perde-se de pensar, primeiro, nos espaços, né, que geram esses fluxos, esses movimentos que são cotidianos, existem e necessitam de uma compreensão sobre o que está acontecendo, quem está investindo nesses espaços e como é que a população responde, né, em termos de dinâmica, como a desigualdade se espacializa também no ambiente metropolitano. Por outro lado, a gente tem sistemas naturais que precisam ser partilhados, porque cursos d'água, por exemplo, não pertencem a um ou outro município.
eles atravessam, né? Então, isso tem que ser Municípios e pensado estados, né? conjuntamente. Tivemos agora há pouco, no Rio Grande do Sul, um evento muito dramático de inundações. Isso representa o quanto a gente precisa ficar atento tanto às mudanças climáticas como às formas como a gente pode enfrentar determinados desafios. Mas a grande questão é que as regiões metropolitanas têm se pautado por questões políticas, né, muito isoladas, e interesses muito isolados, que acabam conduzindo para uma perspectiva que não é de interesse comum. O comum fica muito ausente. Cada Acho que prefeito nesse tenta sentido puxar o a brasa para a observatório sua sardinha, né? E às vezes não se olha na região como um todo um projeto coletivo, né? exato. E o observatório, eu acho que contribui nesse sentido de expor desigualdades, contradições que podem ser foco de políticas e podem ser elementos que nos aproximem, né, de uma proposta que seja mais viável conjuntamente, Perfeito. né? Eu adorei o expor pernambucano, né? E agora eu passo a bola para o professor carioca, professor Luiz César Ribeiro, coordenador do Observatório das Metrópoles, nacionalmente. Professor, e diante do que colocou a professora Helenisa, já para finalizar, né, e agradeço também já a sua participação antecipadamente, os gestores públicos brasileiros, né, eles estão atentos ao material e aos alertas produzidos ao longo do tempo pelo Observatório das Metrópoles sobre essas regiões metropolitanas? Qual é a sua avaliação? Olha, Robson, a gente faz do nosso trabalho sempre um trabalho de pesquisa, produção de conhecimento e informação comprometidos com a ideia da transferência para os atores da política pública desses conhecimentos, dessas informações. E para isso nós lançamos mão de uma série de atividades específicas que visam fazer circular esse conhecimento e essas informações para além das fronteiras do mundo acadêmico, para além da maneira pela qual no mundo acadêmico é usual a gente discutir e difundir ideias. Né? Bom, nós fazemos sempre esse esforço, isso na direção dos atores do setor público, naturalmente, porque são os atores chaves para tomar decisão, mas e também em direção aos atores da sociedade, à medida que Perfeito. a gente pensa que também mobilizando a sociedade é possível que A essas mobilização é que informações e ajuda esses na conhecimentos transformação, né? transformem. Exatamente, transformados em reivindicações, em plataformas alternativas de políticas públicas, possam gerar esse engajamento, enfim, dos atores públicos em torno dos desafios para construir a governabilidade e uma política urbana que a gente precisa. Né? Então, a gente faz isso. Ora, aqui e ali a gente consegue uma audiência junto a esses atores, ou seja, sensibilizá-los para que ao uso desse conhecimento, dessa informação, seja também um recurso político, porque a gente também não tem ilusão, Robson, de que é pela razão científica que a gente vai resolver um problema e que tem um fundamento político. Mas a gente também acredita que, ao lado de um argumento político, onde interesses e valores estão em jogo, também a razão tem o seu lugar como recurso político. Ou seja, o convencimento também joga um papel importante na mobilização desses atores estratégicos em torno desse desafio que é a questão metropolitana. Né? Então, a gente aqui e ali consegue, em alguns momentos, e a gente podia citar várias situações que expressam enfim, a realização desse objetivo. Agora, a dificuldade é grande exatamente pela razão que nós aqui falamos. Né? O ambiente não é um ambiente nem de cooperação, né? Nem de solidariedade e muito menos de redistribuição, que é também um tema importante para a gente pensar a questão da cidade, um município que está inserido num ambiente de conurbação, resolver sozinho os seus problemas. Ele vai ter que Isso. ter
uma capacidade de redistribuir sua riqueza, seus recursos, com os outros que estão ao lado, né, que não têm esses recursos, não têm essa riqueza, E uns mas fazem dependem parte dos do outros, né? problema. A questão da poluição ambiental é bastante elucidativa disso, mas o transporte também. Né? O transporte não tem como você resolver o problema do transporte, a mobilidade na região metropolitana, sem essas três palavras. Né? Quer dizer, cooperação, né? Ela tem que ter redistribuição, né? E tem que ter engajamento dos atores públicos em torno da solução dos problemas que atinge a grande maioria da população que está envolvida, Perfeito. enfim, na realidade metropolitana. Cooperação, Então, redistribuição e engajamento, que são fundamentais, né? Oi. O nosso papel é esse, como observatório, como enfim, um instituto que faz pesquisa, produz informação, conhecimento, etc., é usar isso como também uma chave de mobilização dos atores da sociedade e do sistema político para que cooperem e que tenham uma visão de conjunto e que possam desenvolver uma estratégia de governabilidade desses territórios baseada na redistribuição, solidariedade e cooperação. Obrigado, professor Luiz César Ribeiro. Também agora, com as despedidas, né, respondendo à última pergunta, a professora Maria do Livramento Clementino, da UFRN, né, muito obrigado, professora, pela sua participação, seja sempre bem-vinda também. Eu gostaria de saber, para finalizar a sua participação, né, se existe no Brasil, né, algum tipo de trabalho produzido pelas universidades e pelo observatório nessa área de gestão pública, né, e pelos gestores que tenham um objetivo de ser compartilhado com os gestores públicos. E mais importante, esses conhecimentos que vocês têm produzido, eles estão sendo aproveitados realmente pelos gestores, né? Eles estão entendendo essa importância, estão pegando esse conhecimento para aplicar na prática? Qual é a sua impressão? Bom, a minha impressão é o seguinte: a universidade tem aberto, tem tentado ao longo do tempo, o Observatório das Metrópoles é um exemplo de produzir reflexões acerca do fato urbano e metropolitano no Brasil, que orientem ou que subsidiem as políticas públicas. Né? Isso tem sido nossa tarefa, inclusive com produções simultâneas, por exemplo, nos últimos tempos, com duas coleções, dos projetos de coleção de livros refletindo as metrópoles sobre as quais o Observatório das Metrópoles tem incidência, seja no âmbito das universidades ou seja no âmbito de governos. E tudo isso é público e disponível, né? Disponíveis. Os nossos dados e o nosso site Tudo aberto. livre. Nossos livros eles são disponíveis para download. É um valor ou um princípio do observatório que toda a produção científica do observatório está disponível no nosso site. Há todos os livros que nós produzimos durante esses 25 anos disponíveis para download, seja para estudantes de graduação e pós-graduação no Brasil, para professores, pesquisadores, seja para governos. Né? Além do mais, entre os diversos núcleos, há sempre parcerias, ou algumas parcerias são estabelecidas, principalmente com os governos estaduais, com algumas prefeituras. Né? Algumas fluem e outras não, ou na maioria não. E muitos dos documentos ou do planejamento do qual a gente participou, diagnosticou realidades ou fez proposições muito claras e objetivas para solucionar problemas de interesse comum, que é o caso digamos assim, dos interesses que devem, de modo colaborativo, ou como o Luiz César coloca, de modo redistributivo, de solidariedade ou de cooperação, com os atores, e aí nos atores a gente inclui tanto a sociedade civil organizada como os atores, como os agentes públicos. Né? E eu, particularmente, gostaria e torço, né, e acredito que nós conseguimos disponibilizar essas informações
e essas nossas reflexões. Eu espero que elas sejam cada vez mais aproveitadas, porque são frutos de reflexões dialogadas, discutidas, de grupos de pesquisa, de pesquisadores que têm uma reflexão científica debruçada sobre esses problemas. Infelizmente, o nosso eco, a nossa voz, ela precisa de maior ressonância, ela precisa de que a gente tenha, né, de fato, ecos que consigamos, principalmente agora que nós retomamos os nossos diálogos, muitos dos nossos parceiros voltaram às instituições públicas no Brasil, e particularmente ao governo federal e mesmo em governo de alguns estados. Então, eu estou acreditando, eu estou esperançosa, né, que aquele momento mais opaco que a gente vivenciou nos últimos anos, a gente realmente consiga restabelecer um diálogo adequado e que o Observatório das Metrópoles, de fato, possa contribuir, né, com ações efetivas, dialogadas com esses princípios que o professor Luiz César já bem elencou. Perfeito. Então, eu, particularmente, estou muito esperançosa de que a gente consiga, mais uma vez, colocar a pauta metropolitana na mesa Sem dos dúvida, agentes né? públicos e Sim, dos movimentos sociais. Os movimentos sociais sempre foram nossos parceiros. perfeito, né? E vem aí as eleições municipais em 2024, né? Isso. Eu acho que é uma grande oportunidade para que se tratem desses temas, né, nos debates, nas discussões, né, para os que pretendem ser candidatos a prefeitos e vereadores e vereadoras nas próximas eleições. E para finalizar, gostaria de ouvir, né, da professora Helenisa Campos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, se há, professora, outras instituições, sei lá, tipo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, o DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, né, entre outros, né, que são parceiros do Observatório das Metrópoles nesse conhecimento. Né? Vocês têm alguma rede, né, que mobilizam, né, para trazer esse conhecimento e colocar à disposição dos gestores públicos, né, de prefeitos, de governadores, de secretários, dos ministros e dos secretarias nacionais, etc.? Olha, a gente faz esse esforço de aproximação, né, porque são 17 núcleos do observatório e cada núcleo tem suas articulações, tem suas formas de se inserir na sociedade também. E há esse estímulo para que haja essa aproximação com instituições públicas, né? E tanto na realização de pesquisa, mas também na discussão sobre temas emergentes, sobre temas complexos, às vezes. E nem sempre a instituição como um todo ela está aberta, mas existem setores ou colegas técnicos, né, que se abrem, que têm autonomia para participar de projetos que são, digamos assim, mutuamente interessantes, né, tanto para o observatório como para a própria instituição. E esse esforço não só em relação a instituições, mas em relação também às municipalidades, né? Agora a gente tem passado por processos de revisão de planos diretores no Brasil inteiro, assim, várias capitais brasileiras têm feito esse movimento e há uma participação grande de representantes do observatório nos fóruns que se abrem para essa discussão. Então, é a maneira que a gente encontra também de dialogar, né, e de manifestar nossas opiniões, mas eu concordo com o Livramento. Há uma certa dificuldade em função dos processos recentes políticos, né, que dificultaram, mas a gente enxerga, e eu também sou otimista nesse sentido, de ver que a gente. Inclusive, a professora é, Livramento foi muito diplomática, né? Ela usou a palavra opaco, né? Momento opaco. é, Eu pois chamaria, eu então. chamaria de trevas mesmo, viu, professor? E a gente vem trabalhando nesse sentido, de cada vez mais deixar clara a nossa posição e nossa vontade de contribuir com reflexões, né, sobre esses espaços
de vida, né? Muito bem. Pois muito obrigado, professora Helenisa Campos, professor Luiz César Ribeiro e também professora Livramento, né, pela presença de vocês no nosso Espaço Cidadão e sejam sempre bem-vindos.